Boa tarde, amiguinhos. Esse vídeo é o vídeo com a explicação de matemática das atividades de hoje. Então vocês vão fazer ele com muita atenção, vão pausando o vídeo, porque aqui a tia Tati vai explicar e também vai fazer a correção dessas atividades. Então vamos juntos? Nós vamos iniciar o módulo 18, lá na página 138 da nossa apostila. Então nós vamos aprender sobre resolução de problemas. Então vamos observar estas duas imagens e ler com a tia Tati o que cada uma dessas crianças está falando. Na primeira imagem a menininha diz: este livro custa R$12. Eu gostaria de comprar mais um de R$8. Tenho R$20. Será que dá para comprar os dois? Na segunda imagem o menino de óculos diz: você sabia que pedalamos 3 quilômetros de casa à escola? E o coleguinha responde: nossa, então de segunda a sexta, para ir e voltar da escola, quantos quilômetros nós pedalamos? Então nós lemos o diálogo dessas crianças e agora nós vamos para algumas perguntinhas. Essas situações podem ser consideradas problemas, meus amores? O que vocês acham? Então, como vocês podem notar, existem questionamentos nesses diálogos, né? O que essas crianças estão conversando, elas estão fazendo alguns questionamentos. E as respostas não estão dadas aí. Então, elas são uma situação problema. A primeira situação problema, a menininha quer saber se com R$20 ela consegue comprar os 2 livros. E na segunda imagem, os menininhos querem saber quantos quilômetros que eles pedalam de segunda a sexta-feira para ir para a escola. E no 2 está perguntando assim, ó, é possível encontrar uma solução para as duas situações? Então, sim, nesses casos, nós temos informações suficientes para responder esses questionamentos, para resolver esses problemas. Então vamos resolver de uma maneira bem simples essas duas situações problema. Na primeira imagem, a Tati colocou aí, ó, um livro de R$12 mais um livro de R$8, então R$20. Então 12 mais 8 é igual a 20. Como ela tinha R$20, ela consegue comprar os 2 livros. Na segunda imagem, eles querem saber quantos quilômetros eles percorrem de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira são 5 dias, então nós vamos somar o 3 5 vezes. Então, é igual a 15 quilômetros. Agora nós vamos para a página 139. Resolvendo problemas. Você resolveu diversas situações problemas ao longo desse caderno. Neste último módulo, nós vamos retomá-las, nós vamos dar uma relembrada para que você amplie seu repertório de estratégias de resolução. Então, olha só o que nós já estudamos. Para resolver problemas, você deve ler o texto e verificar se conhece todas as palavras do contexto. Então, você tem que entender, né, o problema. Identificar e grifar os dados, se houver, e a pergunta do problema. Criar uma estratégia para resolver o problema. Ler novamente o texto para verificar se a sua estratégia de resolução pode funcionar e escrever a resposta. Então, nós vamos retomar essa resolução de problemas. Eu sei que vocês, cada dia mais, estão ficando craques. Então, antes da gente começar o primeiro exercício, tem um recadinho aí, ó. Muitos problemas não possuem dados numéricos, mas há informações que ajudam a planejar uma estratégia para encontrar uma solução. Então, vamos resolver os problemas e deixar as estratégias registradas? Número 1. Tereza mora com a mãe, o pai, 2 irmãs e 2 cachorros. Eles moram na rua Dálmata, número 14. O cachorro peludo tem 5 anos e o lisinho, 7. Entre pessoas e cachorros, quantos moradores há na casa? Então, nós precisamos aí pensar direitinho, porque aí só quer saber quantos moradores há na casa. E no probleminha tem outras
informações falando onde o número da rua que ela mora, quantos anos tem os cachorros. Então pensa aí um pouquinho que já vem a resposta. Você conseguiu resolver esse problema? Ao todo são 7 moradores na casa, 5 pessoas e 2 cachorros. 5 mais 2 é igual a 7. Então olha só, é a Tereza, a mãe, o pai e mais 2 irmãs. Então são 2 pessoas. E 2 cachorros. 5 mais 2 é igual a 7. As outras informações não falam sobre os moradores da casa. Fala o nome da rua, o número da casa e a idade dos animais. Veja o quadro que Karina e Vitória estão preenchendo com os ingredientes para fazer um bolo, 2 bolos e 3 bolos de chocolate. Letra A. Complete a terceira e a quarta coluna com os dados que estão faltando. Então, olha só, na tabela nós temos uma coluna com os ingredientes e uma coluna com a quantidade para fazer um bolo. E temos mais 2 colunas em brancos para a quantidade de fazer 2 bolos e de 3 bolos. Então, com a informação que nós temos para fazer um bolo, nós temos que completar o restante da tabela. Então, olha só, se para fazer um bolo nós vamos gastar 3 xícaras e para fazer 2 bolos, 3 mais 3, então será 6. E para fazer 3 bolos, nós vamos somar o 3 3 vezes. 3 mais 3 mais 3, 9. E assim você vai completar o restante da tabela. Então, olha só, nós podemos usar essa estratégia. 2 vezes 3 xícaras, então 6. 3 vezes 3 xícaras, 3. É 3 mais 3 mais 3. Você pode usar a estratégia que você quiser para completar o. Agora vocês vão conferir se completaram a tabela corretamente. Porque vocês já fizeram usando a estratégia que você achou mais fácil. Então, olhem só, para fazer o bolo, um bolo, nós usaremos 3 xícaras de farinha. Para fazer 2 bolos, 6 e para 3 bolos, 9. Nós usaremos 4 ovos para fazer um bolo, para fazer 2 bolos, 8 e para fazer 3 bolos, 12. E assim por diante. Você usou a sua estratégia e eu tenho certeza que fez corretamente. Na letra B, é uma resposta pessoal. Então, olha só o que pede. Para deixar o bolo ainda mais gostoso, que ingrediente você acrescentaria? Qual é a quantidade que você usaria dele para 1, 2 e 3 bolos? Então, você vai pensar em qual ingrediente você acrescentaria para esse bolo ficar mais gostoso. E você vai colocar aqui a quantidade para um bolo, para 2 bolos e para 3 bolos desse ingrediente especial que você escolheu. Número 3. Leia o texto e responda as questões. No domingo, a família Silva foi ao Instituto de Biologia da cidade aberto à visitação. Rafael e Sônia são pais de Carol, Lívia, Arthur e Manuel. No instituto, eles puderam conhecer algumas espécies de animais e aprender bastante sobre elas. Então, olha só, eles foram ao Instituto de Biologia. Olha os sapos que eles viram lá. Nossa, que passeio legal foi. O papai e a mamãe, né? São Rafael e Sônia. E os filhos, que são Carol, Lívia, Arthur e Manuel. Então, o pai e a mãe são 2, mais 4 filhos. Então, foram 6 pessoas desta família visitar o Instituto de Biologia. Carol, Lívia, Manuel e Arthur conheceram o sapo cururu e descobriram que ele se alimenta principalmente de insetos. Os irmãos Silva ficaram surpresos em saber que um cururu adulto também pode comer pequenos ratos. Então, observe o gráfico que apresenta a quantidade de alimento servido a um sapo cururu que vive no instituto. Olha o gráfico, é um gráfico de colunas.
Então, no eixo horizontal tem os alimentos que eles comem. Olha só, moscas, camundongos, pernilongos e formigas. No eixo vertical, a quantidade. Então, de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8 e 10. O título deste gráfico é No Viveiro, o Cururu Comeu. Observem só. O cururu comeu 10 moscas, 2 camundongos, 8 pernilongos e 4 formigas. Então, nós conseguimos saber a quantidade. Como que a gente sabe? Porque a coluna, né, vai até o número que foi a quantidade que ele comeu. Em moscas, olha só, a coluna chegou lá no 10, camundongos no 2, pernilongos até o 8 e formigas até o 4. Então, nós temos sempre que ficar bastante atentos para entender o gráfico que nos é proposto. Agora, assinale com um X a alternativa que está correta. Então, você vai marcar apenas uma. O número de formigas é maior do que o número de pernilongos? O número de moscas é igual ao número de pernilongos? O número de camundongos somado ao número de formigas é menor que o número de pernilongos? Ou o número de camundongos é maior do que o número de formigas? Para a gente poder marcar a alternativa correta, nós precisamos observar uma a uma com bastante atenção. Então, olha a primeira. O número de formigas é maior do que o número de pernilongos? Então, vamos ver. As formigas são 4, os pernilongos são 8. Então, essa está errada, né? Os pernilongos é maior do que o das formigas. O número de moscas é igual ao número de pernilongos. As moscas são 10, os pernilongos são 8. Então, não são iguais. Agora, o número de camundongos somado ao número de formigas, então, ó, camundongos são 2, formigas são 4. 2 mais 4 é igual a 6. É menor do que o número de pernilongos. Então, somando os camundongos e as formigas, é 6. Então, é menor do que o dos pernilongos? Sim, porque os pernilongos são 8. Então, tá certinha essa resposta. O número de camundongos é maior do que o número de formigas. Então, olha só, camundongos são 2 e formigas 4. Então, o número de camundongos não é maior do que o de formigas. Então, o último nós não vamos assinalar. Nós vamos assinalar apenas a terceira opção. Então, que atividades legais, não é, amiguinhos? Nós já fizemos elas, corrigimos e qualquer dúvida vocês podem chamar a tia Tati.